Pois bem, a próxima paragem na digressão diplomática de Anthony Albanese será hoje quando se encontrar com o Rei Carlos depois de ter interagido com líderes mundiais em Londres. Isto acontece enquanto o príncipe William se pronuncia sobre a sua própria trajetória. O mundo viu o príncipe William sorridente diante das câmaras, calmo, sereno, o herdeiro perfeito para o trono. Mas, por detrás de toda aquela graça real, algo acabara de destruir o seu mundo. Em poucas horas, os registros de voo revelaram uma viagem secreta. Uma ida não anunciada à Escócia, que nem o pessoal do palácio conseguiu explicar. O que é que o príncipe William descobriu que o levou a fugir dos holofotes em silêncio? Terá sido uma traição pessoal, uma crise na família real, ou algo muito mais profundo do que o público alguma vez saberá? Continue a ler, porque o que aconteceu a seguir nas terras altas da Escócia mudaria tudo para o futuro rei. O voo repentino começou silenciosamente, quase demasiado silenciosamente. Numa fresca noite de quarta-feira, um jato privado descolou de um aeródromo discreto nos arredores de Londres. Não houve comunicados de imprensa, não houve horário oficial e não houve fotógrafo da realeza à espera na pista. O passageiro a bordo era o príncipe William, herdeiro do trono britânico, viajando sem alarido ou comitiva. Em poucos minutos, o avião desapareceu nas nuvens em direção à Escócia. Mas por que é que um futuro rei desapareceria da vista do público tão repentinamente? O que poderia ser tão urgente ao ponto de apanhar até os assessores do palácio de surpresa? Para uma família que vive sob constante vigilância, o silêncio diz muito. Os movimentos reais são geralmente calculados ao segundo. As equipas de segurança são instruídas, os horários são distribuídos e cada deslocamento é registrado por protocolo. Mas esta viagem foi diferente. O plano de voo foi registrado com um nome falso. O horário de partida foi alterado 2 vezes em menos de 1 hora. Para os observadores próximos, era evidente que algo de invulgar estava a acontecer. Seria uma emergência de saúde na família. Estaria William a responder a uma crise privada que o público nunca deveria presenciar. Assim que a notícia se espalhou através de rastreadores de aviação não oficiais, as redes sociais entraram em polvorosa. Relatos de um voo real não anunciado disseminaram-se por fóruns e comunidades de fãs da realeza. Alguns acreditavam que ele estava a visitar Balmoral para uma reunião familiar privada. Outros suspeitavam de algo mais pessoal, um momento de recolhimento emocional. Afinal, William procurava frequentemente a paz nas terras altas da Escócia, em tempos de turbulência. É a terra das memórias de infância, dos verões com a avó, e dos momentos tranquilos, longe das câmaras. Mas desta vez, o tom era mais pesado. Os jornalistas começaram logo a ligar os pontos. Mais cedo, nesse mesmo dia, William foi visto a sair de uma reunião no castelo de Windsor, visivelmente tenso. As câmaras apanharam-no a olhar repetidamente para o telemóvel, com uma expressão indecifrável. Momentos depois, a sua comitiva mudou de rota, evitando o habitual percurso para casa. Ao anoitecer, tinha desaparecido. Sem declarações, sem explicações. Apenas sussurros de uma descoberta devastadora que abalou o príncipe profundamente. O que poderia levar um homem conhecido pela sua compostura a quebrar a rotina real de forma tão abrupta? Na ausência de respostas, a especulação tomou conta do ar. Alguns correspondentes reais apontaram para tensões internas na monarquia. Outros para novas informações sobre assuntos familiares que vieram inesperadamente ao de cima. Corriam até rumores sobre comunicações privadas interceptadas pelo palácio. Mensagens que revelavam mais do que qualquer pessoa estava preparada para lidar. Seria verdade? Ou seria apenas mais um capítulo no escrutínio interminável da família mais vigiada da Grã-Bretanha? Quando o jato aterrou em solo escocês nessa noite, a chuva caía torrencialmente sobre a pista, envolvendo tudo em segredo. Sem câmaras, sem multidões, apenas uma figura solitária, a entrar na névoa, carregando o peso de algo que o mundo ainda não compreendia. Uma pergunta pairava na mente de todos os observadores. O que terá o príncipe William descoberto, que o fez fugir em silêncio para a Escócia?
E que verdade o aguardava ali, um coração pesado, por detrás do sorriso. Nas semanas que antecederam a viagem secreta, as aparições públicas do príncipe William contaram uma história que poucos estavam dispostos a ver. Cada aperto de mão, cada sorriso, cada expressão cuidadosamente ensaiada pintavam um retrato de calma e compostura real. No entanto, por detrás da cordialidade e do charme, havia uma tensão silenciosa que parecia vibrar sob a superfície. Aqueles que o observavam atentamente notavam as mudanças subtis. O seu riso tornava-se menos frequente. O seu olhar perdia-se muitas vezes, como se os seus pensamentos estivessem distantes da multidão que tinha à sua frente. Num evento de saúde mental, de beneficência em Manchester, William fez um discurso inspirador sobre resiliência e comunidade. As câmaras registraram o seu tom firme e a sua desenvoltura natural. Mas ao descer do palco, um assessor entregou-lhe um bilhete dobrado. A sua expressão mudou por uma fração de segundo. O tipo de lampejo que apenas aqueles treinados para ver para além das aparências conseguem detectar. Momentos depois, foi conduzido para um carro que o aguardava e abandonou o local sem o habitual aceno alegre à imprensa. A imagem de um homem sobrecarregado por fardos invisíveis permaneceu muito depois de os aplausos terem cessado. Os observadores próximos do círculo real começaram a cochichar. O príncipe adiara discretamente vários compromissos. A sua equipa alegou conflitos de agenda. No entanto, o padrão era inconfundível. Os sorrisos públicos eram agora separados por longos períodos de retraimento. Quando apareceu a sua voz, tinha uma profundidade que sugeria algo profundamente pessoal. Para muitos, parecia que se mantinha firme apenas pelo dever. Dentro dos muros do Palácio de Kensington, os funcionários relataram uma quietude invulgar. William vinha passando longas horas no seu gabinete privado, deixando frequentemente recados aos seus assessores, em vez de discutir assuntos pessoalmente. Reuniões antes repletas de risos tinham se tornado formais breves e tensas. Os retratos de família no seu escritório permaneciam no mesmo lugar de sempre. Mas os visitantes disseram que ocasionalmente os olhava com um olhar distante, como se tentasse extrair forças dos rostos congelados em tempos mais felizes. A imprensa britânica, muitas vezes implacável na busca de notícias da realeza, começou a reparar. As manchetes dos tabloides especulavam sobre o estresse, a exaustão e o preço da vida pública. Fontes oficiais do palácio rejeitaram tais alegações, sublinhando que o príncipe estava concentrado nas suas funções. Mas a calma na linguagem apenas aprofundou o mistério. A realidade por detrás das portas fechadas era que algo tinha perturbado William profundamente, algo que lhe tinha quebrado o ritmo e apagado a leveza do seu sorriso. Amigos que o conheciam há décadas descreveram uma mudança no seu tom durante as conversas. Antes falava com entusiasmo dos seus projetos e da sua família, mas as suas palavras recentes carregavam cautela. As suas frases eram mais curtas, o seu humor mais contido. Em público, ainda personificava a imagem de liderança. Em privado, porém, estava a desvendar silenciosamente uma situação que o deixara profundamente em conflito. Na noite anterior à sua fuga repentina, foi visto a conduzir sozinho pelos jardins de Windsor, com os faróis a cortar o ar enevoado. Não havia escolta, nem motas com luzes intermitentes, apenas um veículo solitário a deslizar pela escuridão. As testemunhas descreveram-no como imóvel ao volante, segurando-o com as duas mãos perdido nos seus pensamentos. Quando regressou à casa mais tarde nessa noite, os funcionários repararam que ele permaneceu acordado até depois da meia-noite, andando de um lado para o outro, em silêncio, no seu escritório. Na manhã seguinte, apareceu diante dos fotógrafos, num pequeno evento ambiental. Sorridente como sempre, a gravata impecavelmente alinhada, a postura perfeita. Mas, por baixo do fato, feito à medida, o seu coração carregava uma tristeza que nenhuma câmara conseguiria captar. Cada gesto parecia calculado, cada palavra escolhida com um cuidado deliberado, como se ele se estivesse a proteger do peso de uma verdade invisível.
As fotografias desse dia, posteriormente reexaminadas pelos media, tornar-se-iam símbolos assombrosos de um homem a equilibrar o dever e a angústia. Por detrás da grandeza e da precisão da vida real, o príncipe William enfrentava uma tempestade que as palavras não conseguiam expressar. O charme que antes lhe era natural servia agora de armadura. O seu sorriso permanecia, mas já não chegava aos olhos. Cada aparição pública tornara-se um ato de silenciosa resistência. O futuro rei desempenhava o seu papel de forma impecável. Contudo, cada passo, cada aperto de mão, cada aceno educado, carregava o eco silencioso de um coração pesado que se despedaçava sob o peso do que ele sabia. A verdade, quando finalmente veio ao de cima, não foi uma explosão repentina, mas um lento desmoronamento que começou à porta fechada. Era um sussurro que se tornava mais alto a cada hora que passava. Um arquivo confidencial, um relatório privado e uma série de mensagens tinham chegado à secretária do príncipe William, poucos dias antes da sua partida inesperada. O conteúdo destes documentos abalaria até o mais forte dos corações. Falaram de traição-perda e de uma revelação que ameaçava redefinir tudo o que ele pensava compreender sobre lealdade e família. No interior do palácio de Kensington, a atmosfera mudou. Assessores de confiança que serviram o príncipe durante anos descreveram o silêncio que se seguiu como pesado e perturbador. O ritmo habitual da casa parou. As reuniões foram canceladas. Os telefones não eram atendidos e aqueles que trabalhavam mais perto dele repararam que William começou a passar horas fechado no seu escritório privado. Foi visto a ler pilhas de papéis, a sua expressão ficando mais sombria a cada página. Quando finalmente emergiu, os seus passos eram lentos, o seu rosto pálido. Algo dentro dele tinha mudado. Fontes próximas da família real insinuaram posteriormente que a informação veio inesperadamente de uma fonte externa ao palácio. Era algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Os detalhes foram mantidos sob estrita confidencialidade, mas o momento coincidiu com um evento significativo, que tinha sido discretamente removido da agenda pública. Por detrás dos muros do protocolo real, era evidente que o príncipe estava a lidar com algo demasiado doloroso para partilhar. As pessoas à sua volta tentavam seguir com as suas rotinas normais. Havia reuniões para participar, documentos para assinar e aparências a guardar. Mas aqueles que o conheceram naqueles dias disseram que o seu foco parecia distante às suas respostas mecânicas. Era educado, sereno, mas distante. De vez em quando, o seu olhar desviava-se para a janela, demorando-se no horizonte, como se procurasse algo para além de si. O peso da sua descoberta começava já a isolá-lo do mundo, que dependia da sua calma autoridade. Em casa, a tensão era visível. Os jantares de família, que antes eram repletos de risos, eram agora silenciosos. Os seus filhos alheios à turbulência brincavam no jardim, enquanto o pai caminhava pelos corredores perdido nos seus pensamentos. Os poucos amigos que tentaram o contato não obtiveram resposta. Para um homem criado sob os holofotes, este isolamento foi revelador. A notícia que recebera não só abalou a sua confiança nas pessoas que o rodeavam, como reabriu feridas pessoais profundas que nunca tinham cicatrizado completamente. Quando foi tomada a decisão de viajar para a Escócia, o silêncio de William tornara-se o seu único refúgio. A Escócia não era apenas um destino. Era um lugar de memória cura e conexão ancestral. Era o lugar onde a sua avó encontrara a paz e onde a sua mãe procurara refúgio do caos da vida na realeza. Para ele, representava o único lugar intocado por escândalos ou enganos, uma paisagem que ainda guardava a verdade entre as suas pedras antigas e céus abertos. O voo foi organizado discretamente longe dos canais oficiais. Apenas um pequeno círculo foi informado, e mesmo a eles foram dados detalhes limitados. Quando o jato finalmente levantou o voo da pista, levava consigo não só o herdeiro do trono, mas um homem sobrecarregado por revelações. A magnitude do que aprendera não podia ser apagada pelo poder ou pela posição. Exigia silêncio, espaço e distância dos olhares do mundo inteiro.
À medida que o avião descia pela neblina escocesa, a mente de William repassava os momentos que o levaram à sua decisão. Cada conversa, cada aviso que antes ignorara, ressoava agora com um novo significado. A verdade estivera ali, o tempo todo, à espera do momento certo para emergir. Agora, estava diante dele, com toda a clareza impossível de ignorar. A descoberta fora devastadora não só pelo que revelou, mas também pelo que destruiu a frágil confiança que mantinha unido o seu mundo particular. Na quietude daquela viagem, o príncipe William deixou de ser apenas a figura pública moldada pela tradição e pelo dever. Era um homem que confrontava uma revelação que o despojou de todos os seus títulos e expectativas. Naquela solidão, encarou a única realidade da qual nenhuma coroa o poderia proteger o preço doloroso da verdade. Sussurros de Balmoral. O ar, na Escócia, carregava uma calma que Londres nunca poderia oferecer. As vastas terras altas estendiam-se sob um céu prateado. O aroma dos pinheiros e da chuva pairava sobre os vales, quando o carro do príncipe William percorreu finalmente a estreita estrada que conduzia ao castelo de Balmoral. Já passava da meia-noite. Os faróis cortavam o nevoeiro, refletindo-se nos portões de ferro da propriedade real. Durante gerações, Balmoral fora um refúgio, uma fortaleza de silêncio para a família real, quando o mundo se tornava demasiado barulhento. Agora, o castelo aguardava que outro herdeiro ferido procurasse abrigo. No interior do castelo, apenas alguns funcionários sabiam da sua chegada. A segurança foi reforçada, as câmaras foram desativadas e o acesso público aos arredores foi discretamente restringido. A visita foi classificada como pessoal, embora todos os que trabalhavam dentro daqueles muros de pedra entendessem que era mais do que isso. O príncipe não viera para lazer, mas para esclarecimentos. Na manhã seguinte, a quietude de Balmoral foi interrompida apenas pelo som de passos na gravilha e pelo zumbido longínquo do vento que soprava entre as árvores. William passou horas a caminhar pelos mesmos trilhos, outrora preferidos pela sua avó. A solidão das terras altas permitiu-lhe pensar sem a sombra constante do dever. Não trouxera equipa de imprensa, nem assistência, apenas um único assessor que compreendia o peso do silêncio. Numa ala isolada do castelo, foi discretamente organizada uma reunião. Conselheiros reais de confiança chegaram em veículos sem identificação, e a sua presença foi notada apenas por alguns jornalistas locais, que pressentiram que algo de anormal estava a acontecer. A porta fechada, as conversações prolongaram-se até o final da tarde. Foram analisados documentos, debatidas declarações e confrontadas verdades difíceis. Para William, cada discussão aprofundava a magnitude do que tinha descoberto em Londres. As provas diante dele eram irrefutáveis. Aquilo tinha o potencial de abalar não só os seus alicerces pessoais, mas também a instituição que ele nascera para liderar. As testemunhas descreveram posteriormente o seu comportamento durante estas reuniões como grave, mas sereno. Ouvia mais do que falava, ponderando cada palavra com a paciência de um homem que compreendia que um passo em falso poderia ter repercussões durante gerações. Em momentos de pausa, dirigia-se para a janela, contemplando as colinas que se estendiam infinitamente até ao horizonte. Aqueles que lhe eram próximos diziam que era como se procurasse uma resposta na própria paisagem, um conselho silencioso da mesma natureza selvagem que confortara os seus antepassados. À noite, recolhia-se à pequena capela da família da propriedade. Ali, sob a tênue luz de velas trêmulas, permanecia sentado nos bancos muito depois do fim das orações. Os funcionários que cuidavam da capela repararam que chegava frequentemente sozinho, de cabeça baixa, com uma expressão indecifrável. Qualquer que fosse o fardo que carregasse, depositava-o perante algo maior do que ele próprio, para a família real. Balmoral sempre simbolizou a tradição e o refúgio. Para William, tornou-se agora o palco de um ajuste de contas interior. As paredes, que outrora ecoavam com risos durante as férias em família, testemunhavam agora a sua luta silenciosa. Cada corredor fazia-lhe lembrar a linhagem que representava, e cada retrato parecia observar em silenciosa expectativa. Lá fora,
A chuva escocesa recomeçou a cair suave e incessante. Lavava os telhados do castelo, os jardins e os caminhos de pedra por onde William caminhava em solidão. Algures, entre o sussurro do vento e o peso da memória, tomou uma decisão silenciosa, uma resolução que guiaria os seus próximos passos quando regressasse a Londres. O tempo para a reflexão estava a chegar ao fim. A verdade que enfrentara em Balmoral exigia ação, e embora o seu coração ainda estivesse pesado, a sua resolução começava a ganhar forma. O príncipe, que chegara com o espírito abatido, ia encontrando forças para se reerguer. Ecos do legado da sua mãe. A tranquilidade de Balmoral carregava mais do que o som da chuva e do vento. Aquele lugar carregava memórias. Cada pedra, cada corredor, cada campo parecia sussurrar o nome da sua mãe, a princesa Diana. Para o príncipe William, aquele não era apenas um refúgio. Era um santuário ligado às partes mais profundas do seu passado. Ali os ecos da sua infância misturavam-se com as lições da perda. E foi nesses ecos que começou a encontrar sentido, na dor que o levara para norte. Percorreu os mesmos trilhos que ela tanto amava, os mesmos campos abertos onde ela o levara, juntamente com Harry, quando meninos para escapar aos holofotes da vida na realeza. Aqueles dias tinham sido repletos de risos e inocência, mas agora pareciam sombras distantes. Enquanto contemplava as colinas enevoadas, quase conseguia ouvir a voz dela gentil, protetora, a encorajá-lo a ser forte. Nesse instante, o filho lembrou-se da mulher que lhe ensinara que o amor podia sobreviver até nos corredores mais frios de um palácio. William passara grande parte da sua vida adulta a tentar equilibrar dois mundos, o moldado pelo dever e o exemplificado pela mãe. Uma vida alicerçada na compaixão, na empatia e na verdade. A descoberta que despedaçara a sua paz estava a testar esse equilíbrio. Exigia força e sabedoria, qualidades que Diana tentara cultivar nele desde o início. Enquanto lidava com as informações que lhe chegaram, deu por si a pensar em como ela enfrentara a traição, a dor e o isolamento sem nunca permitir que a amargura lhe dominasse o espírito. Na biblioteca de Balmoral, William passou longas horas a ler apontamentos e cartas pessoais preservadas da coleção da avó. Entre os documentos cuidadosamente guardados, encontrava-se uma carta manuscrita da sua mãe, escrita no final da década de 90. As suas palavras eram simples, mas comoventes. Ela expressava a esperança de que os seus filhos defendessem a honestidade quando o mundo escolhesse o silêncio. Aquelas palavras impactaram-no profundamente. Fizeram-lhe lembrar que o legado não se preserva pela perfeição, mas pela coragem. O peso desse legado oprimia-o agora. As experiências da mãe mostraram-lhe o que acontece quando a verdade é enterrada em nome das aparências. A descoberta que fizera nos últimos dias trazia um alerta semelhante. Era algo que não podia ser ignorado. Algo que ameaçava repetir os mesmos erros que assombravam a sua família há décadas. Percebeu que permanecer em silêncio seria trair os princípios pelos quais ela morrera a defender. Na privacidade da sala de estar do castelo, William começou a escrever. Preencheu páginas com pensamentos, reflexões e planos-linhas que falavam de dor, mas também de determinação. Era como se o ato de escrever o ligasse ao espírito dela, lembrando-o de que a sua viagem fazia parte de uma história maior que ainda se desenrolava. A tinta tornou-se a sua confissão, a sua oração e a sua promessa. Ao cair da noite, regressou mais uma vez à pequena capela. O ar estava fresco e as velas ardiam fracamente. Estava sentado, em silêncio, com as mãos juntas e a cabeça baixa. O vitral brilhava tenuemente à luz trêmula, retratando uma mãe e um filho rodeados de anjos. O simbolismo não lhe passou despercebido. Foi aí que compreendeu que a dor, quando enfrentada com coragem, podia tornar-se uma orientação. A vida da sua mãe fora marcada pelo sofrimento, mas o seu legado era de amor e resiliência. E agora era a sua vez de levar esse legado avante. Quando o amanhecer surgiu sobre as terras altas, a primeira luz do dia
incidiu sobre a propriedade, iluminando a neblina que se agarrava às colinas. William estava junto à janela, com os olhos fixos no horizonte. A viagem que começara em segredo estava a transformar-se em algo mais profundo, um confronto não só com a descoberta, mas com o destino. O espírito da sua mãe parecia mover-se com o vento lá fora. Um lembrete silencioso de que a verdade, por mais dolorosa que seja, deve ser sempre encarada. Naquele momento de quietude, o príncipe William já não estava a fugir do que tinha aprendido. Ele estava ali permitindo que as lições do passado o preparassem para o que estava para vir. A sombra do legado da mãe trouxera-lhe outrora tristeza, mas agora oferecia-lhe força. O rapaz, que um dia caminhara ao seu lado, nesses mesmos campos, era agora um homem que caminhava em direção à tempestade, que ela um dia o avisara que viria e estava pronto para enfrentar. Uma família dividida. Quando o príncipe William regressou a Londres, a tranquilidade de Balmoral rapidamente se dissipou. Dentro dos muros do palácio, os sussurros espalhavam-se mais depressa do que os passos. Todas as conversas pareciam cessar quando entrava numa sala. A descoberta que o levara à Escócia já não era apenas um fardo pessoal. Tornara-se a tensão tácita que dividia os que lhe eram mais próximos. Assessores, conselheiros e membros da família real viram-se em terreno incerto. Alguns acreditavam que a transparência era a única forma de proteger a integridade da monarquia. Outros defendiam o silêncio, insistindo que certas verdades deveriam permanecer fechadas a 7 chaves. Durante séculos, a discrição fora a armadura da monarquia. Mas William já não via o silêncio como um sinal de força. Testemunhara o que o segredo fizera à sua mãe e levava a recordação daquela dor como um aviso. Reuniões antes repletas de polidez e eficiência pulsavam agora de inquietação. As discussões noturnas desenrolavam-se em tons cautelosos, palavras escolhidas com precisão. As paredes do Palácio de Kensington pareciam escutar. William falava pouco, mas o seu silêncio era pesado. Pensava não apenas como filho e herdeiro, mas como um homem consciente de que cada decisão sua poderia alterar o rumo da instituição. A divisão dentro da família aprofundou-se. A comunicação entre os membros principais arrefeceu, marcada por pausas e uma distância educada. A confiança que antes existia desfez-se sob o peso de verdades ocultas. Mesmo entre aqueles que juraram lealdade, a incerteza espalhou-se como uma tempestade silenciosa. A sensação de isolamento de William regressou mais aguda, agora que estava rodeado de formalidade em vez do silêncio pacífico das terras altas. Nos aposentos privados de Windsor, pai e filho encontraram-se diversas vezes. O rei, experiente na resistência real, aconselhou cautela. Falou sobre o legado, a unidade e a importância de preservar a dignidade da monarquia. William ouviu respeitosamente, com uma expressão calma, mas a sua mente mantinha-se firme na convicção e não no conforto. Para ele, a liderança significava confrontar o que os outros evitavam e não enterrar o que já tinha vindo ao de cima. No meio de tudo isto, Catherine permaneceu a sua presença constante. Nos momentos de tranquilidade, ela tornou-se o seu porto seguro e a sua calma. Juntos, enfrentaram a tempestade crescente, com uma força serena, conscientes de que o mundo lá fora já especulava. A casa de Windsor estava novamente sob pressão dividida, não apenas por escândalos, mas por uma verdade dolorosa e pela coragem que esta exigia. As testemunhas silenciosas da Escócia. Nas terras altas, envoltas em nevoeiro, a Escócia guardava bem os seus segredos. As pequenas aldeias, em redor de Balmoral, já estavam habituadas ao ritmo das visitas reais, mas esta tinha um tom diferente. Não havia fotógrafos à espera junto aos portões, nem calorosas saudações dos moradores. A chegada do príncipe William aconteceu, sem cerimônias, envolta numa tensão silenciosa, que parecia pairar sobre a própria região. Os residentes de Ballater e Crecy relataram posteriormente mudanças súbitas. Veículos pretos circulavam por ruas estreitas em horários invulgares. O patrulhamento policial aumentou em redor do bairro e as entregas locais foram subitamente redirecionadas. Todos pressentiam que algo de importante se passava por detrás das muralhas daquele castelo.
No entanto, ninguém se atrevia a fazer perguntas. Nesta zona da Escócia, o silêncio era uma forma de lealdade. Certa manhã, antes do amanhecer, um pescador, nas margens do rio Dee, avistou uma figura solitária a caminhar pela margem. O homem vestia um casaco e um boné escuros. Os seus passos eram lentos e a sua postura pesada. Era inequivocamente o príncipe. Parava frequentemente, contemplando a água calma à medida que a neblina passava. A testemunha disse que não parecia um membro da realeza, mas sim um homem comum que carregava o luto. A capela da propriedade tornou-se o seu refúgio. Mais tarde, o zelador recordou o som tênue dos passos à noite, seguido pelo ranger de uma porta e pelo brilho da luz das velas. William permanecia ali durante horas imóvel. A sua cabeça estava baixa em oração ou em profunda reflexão. A solidão das terras altas parecia absorver a sua tristeza. Os habitantes locais respeitavam o silêncio. Afastavam-se quando o seu comboio passava oferecendo espaço em vez de curiosidade. Durante séculos, a Escócia fora um santuário real, um lugar onde os fardos da coroa e do título podiam dissipar-se na névoa. Tornou-se isso novamente agora o seu abrigo na tempestade. No final da sua estadia, aqueles que o viram perceberam que algo tinha mudado. O seu rosto estava pálido, os olhos cansados, mas os seus passos eram mais firmes. A terra ouvira-o. O silêncio acalmara-o. A Escócia antiga e leal testemunhara a sua dor e, ao fazê-lo, ajudara-o a encontrar forças para regressar ao mundo que o aguardava para lá das colinas. O retorno e as perguntas. Quando o jato do príncipe William aterrou em Londres, o ar parecia mais pesado do que quando ele partira. O refúgio tranquilo das terras altas ficou para trás e à sua frente estendia-se o escrutínio implacável da vida palaciana. No instante em que o seu carro atravessou os portões do Palácio de Kensington, o silêncio que envolvera a sua viagem foi substituído por perguntas. Perguntas de assessores conselheiros e da imprensa que já o cercava em busca de respostas. No interior do palácio, a atmosfera era tensa. Os funcionários que tinham cumprido as suas funções na sua ausência evitavam agora o contato visual direto. Tinham lido as manchetes, visto as especulações e compreendido que algo de significativo tinha acontecido. William caminhava pelos corredores com uma resolução silenciosa, cumprimentando as pessoas com um aceno de cabeça, mas sem oferecer explicações. O tempo para a reflexão tinha acabado. Decisões precisariam de ser tomadas em breve. O seu primeiro compromisso público, após o regresso, foi um evento comunitário em Londres. As câmaras disparavam, os repórteres gritavam, e, no entanto, o seu semblante mantinha-se calmo, ponderado, quase indecifrável. Sorria para as fotografias, mas o calor que normalmente definia a sua presença parecia atenuado. Os observadores notaram o cansaço nos seus olhos, aquele que nem o descanso conseguia apagar. Fontes do palácio divulgaram um breve comunicado, classificando a sua viagem como um período de reflexão privada. Foi breve propositadamente vago e pouco contribuiu para acalmar a polêmica. Os mídia apropriaram-se de cada palavra, analisando o tom e o momento, enquanto os especialistas da realeza debatiam o seu significado mais profundo. Alguns acreditavam que tinha ido para o norte para resolver questões familiares. Outros alegavam que a viagem estava ligada a assuntos de segurança da realeza ou a perdas pessoais. A verdade permaneceu em segredo, guardada tão zelosamente como o próprio homem. De regresso à casa, o riso dos filhos ecoava pelos jardins. Mais uma vez, Catherine manteve a casa calma e tranquila, protegendo a família do barulho vindo do exterior. Mesmo assim, ela sabia o peso que ele carregava. Os dias que se seguiriam exigiriam serenidade, diplomacia e discernimento. Ao cair da noite sobre Londres, William estava de pé, junto à janela do seu escritório, contemplando o horizonte que se desvanecia. As perguntas lá fora tornavam-se mais altas, mas lá dentro já se tinha conformado com uma certeza. A verdade, custasse o que custasse, teria de vir em breve ao de cima. O ar e o peso da verdade. Os dias que se seguiram ao seu regresso
desenrolaram-se lentamente, marcados pelo silêncio, pela reflexão e por uma força tranquila que parecia crescer a cada amanhecer. O príncipe William demonstrava um renovado sentido de propósito. Contudo, havia uma gravidade em cada movimento seu. Confrontara a verdade na Escócia e suportava agora o seu peso com a serena resistência de um homem que compreendia que a liderança se forja muitas vezes na dor pessoal. Por detrás dos muros do palácio, as discussões continuavam. Os conselheiros debatiam declarações, estratégias e o equilíbrio entre transparência e proteção. Guilherme ouvia atentamente, mas a decisão já se formava dentro dele. Sabia que a sobrevivência da monarquia não dependia do silêncio. Dependia da confiança. E a confiança, uma vez quebrada, só poderia ser reconstruída através da honestidade. As lições da vida da mãe e os ecos da quietude de Balmoral guiaram-no para uma única convicção: a verdade nunca deve ser ocultada por conveniência. Nos seus momentos de privacidade, pensava nas gerações que o antecederam, nos triunfos, nos sacrifícios e nos segredos que moldaram os seus reinados. Percebeu que o seu caminho seria diferente. O mundo estava a mudar, e o futuro da monarquia exigiria transparência, e não apenas tradição. A descoberta que antes o tinha abalado dava-lhe agora clareza. Já não era apenas um ferimento. Tinha se tornado um ponto de viragem. Certa manhã, reencontrou o seu pai. A conversa foi tranquila, mas profunda. O respeito pairava no ar, embora persistisse uma tensão tácita entre a experiência e a convicção. No final, ambos os homens compreenderam que a mudança, por mais dolorosa que fosse, era inevitável. Para que a monarquia perdurasse, precisava de se adaptar. A determinação de Guilherme era clara, e o seu pai, reconhecendo nele essa mesma força, não o demoveu. Quando finalmente voltou a aparecer em público, o ambiente era diferente. A sua presença parecia mais firme e ancorada em propósitos e não em aparências. As câmaras captaram não um príncipe sobrecarregado por segredos, mas um homem preparado para liderar com integridade. A tempestade, que começara com uma descoberta devastadora, revelara algo ainda maior. Um líder disposto a carregar o peso da verdade. O ar enfrentou o silêncio, e dele emergiu não apenas um membro da realeza, mas um homem pronto a guiar um reino rumo a uma nova era. Nos corredores silenciosos da monarquia, a verdade raramente surge sem um preço. A viagem secreta do príncipe William à Escócia foi mais do que uma fuga. Foi um ajuste de contas. O príncipe, que antes se encontrava à sombra da tradição, regressou com a clareza de um homem que enfrentara o seu próprio limite. A descoberta que o abalou também o moldou, forjando uma compreensão mais profunda do dever, da integridade e do legado. A Escócia tornou-se o seu espelho, refletindo tanto o fardo como a beleza da verdade. Enquanto o mundo continua a especular, uma coisa continua certa: o futuro rei foi transformado pelo que enfrentou em silêncio. Por detrás dos sorrisos polidos e dos deveres públicos esconde-se uma história de coragem. Um homem que aprendeu que o verdadeiro poder não reside na coroa, mas na força para encarar a verdade sozinho e ainda assim estar pronto para liderar quando o mundo o chamar. O que achou desta história? Partilhe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por assistir.